Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso caminho de excelência. E eu gostaria de trazer à memória para você o que é excelência. Excelência é a qualidade daquilo que é excelente. É a qualidade de algo que é superior. É o grau máximo de bondade ou de qualidade, de perfeição. Também é realizar algo além das expectativas. Isso é excelência. E quando nós falamos de excelência, não é porque o nosso estudo, é o bambambam dos estudos, não. Desde o início nós explicamos que esse estudo era um estudo básico para quem estava começando a caminhar na fé, mas nós entendemos que mesmo no início do nosso caminhar, nós precisamos buscar a excelência no Senhor. E a palavra de Deus nos diz lá em Colossenses 3, versículo 23, diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então aquilo que eu busco, aquilo que eu quero aprender, aquilo que eu quero me desenvolver, deve sempre ser feito para o Senhor e não para as pessoas que estão ao meu redor. Ninguém aqui quer comparar uma coisa com a outra, porque eu estudo de fulano, não. Nós estamos aqui juntos, lendo a palavra, tirando da palavra alguns ensinos. Nós vimos sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida e aprendemos que nós precisamos ser cada dia mais praticantes do que apenas ouvintes. Nós aprendemos que a salvação vem pelo Senhor, que a salvação é pela fé, que a salvação não é por obras ou não é por um esforço próprio. A questão da excelência é porque nós, enquanto pessoas, quando passamos a ser filhos de Deus, queremos fazer tudo de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Lá em 1 Timóteo 6, versículo 11, diz assim, tu, porém, ó homem de Deus, e eu posso aí parafrasear e colocar, tu, porém, ó mulher de Deus, tu, porém, adolescente de Deus, tu, porém, jovem de Deus, tu, porém, criança de Deus, foge destas coisas, porque ele vem falando de situações que são falsos mestres, falsos ensinos, os perigos da riqueza, falsos ensinos. Então nós temos que correr de verdade, né? Nós não podemos nos deter nos falsos ensinos, mas nós precisamos sim caminhar no caminho de excelência, aprendendo cada dia mais aquilo que o Senhor tem para nós. E lá, Paulo falando a Timóteo, ele continua dizendo, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Faça aquilo que há de melhor, porque você agora é um filho de Deus, servo de Deus. Você aprendeu sobre a importância da oração, você aprendeu sobre como é bom adorarmos a Deus, render louvores a Deus, que é uma expressão natural do nosso coração, daquele que é filho de Deus, aquele que é nova criatura. Nós queremos adorar ao Senhor. E como consequência, como sinal visível da nossa salvação, do nosso encontro com Deus, nós buscamos o batismo. Nós aprendemos isso agora há pouquinho tempo. Eu busco o batismo porque eu sei que o batismo será um testemunho da minha atitude, da minha nova relação com Deus. E hoje eu quero trazer para você um pouquinho sobre o que é ceia. Você talvez fale, mas eu já sei o que eu sei, eu não preciso nem parar para ouvir o que é ceia. Mas eu quero chamar a tua atenção só um pouquinho. Vem comigo.
e vamos ler a Bíblia juntos e vamos ouvir um pouquinho daquilo que é ceia. Se você já sabe, não tem importância, simplesmente recorde aquilo que você tem aprendido. E a palavra de Deus diz que ceia é uma cerimônia que simboliza a união e a comunhão de Jesus e de sua igreja. Ceia é a cerimônia que trazemos à memória. Lembra que quando nós lemos lá, tanto no Evangelho quanto em Coríntios, quando diz, olha, em memória de mim, em memória até que eu venha, em memória vocês farão isso, em memória de mim vocês estarão realizando esse cerimonial com alegria, porque afinal de contas é a lembrança daquilo que o Senhor fez por nós. A cerimônia que trazemos à memória é o sacrifício e o martírio de Jesus na cruz por nós. É a cerimônia que marca o início da nova aliança. Eu tomei uma decisão ao lado de Jesus, encontrei a salvação em Cristo Jesus, eu me batizei e agora eu vou participar desse cerimonial que marca o início da nova aliança, feita entre Jesus e sua igreja e representado por nós que somos de seus discípulos. Que privilégio nosso esse! É um privilégio. É um privilégio poder participar de uma cerimônia que marca uma nova era de relacionamento de Deus com a humanidade através de Jesus. Nós só podemos fazer isso, nós só temos o acesso a participar da ceia do Senhor, a sermos batizados, porque nós cremos em Jesus que morreu por nós e ressuscitou e hoje vivo está. Toda aliança, quando é feita, ela é feita por partes. Ela é feita contrato e sinal. Na nova aliança em Cristo, as partes são Jesus e a igreja, representada pelos seus discípulos. O contrato é a palavra de Deus. Por isso que nós falamos sempre sobre a importância de você não apenas ler, mas de você guardar no seu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu tenho a palavra de Deus como o contrato. A Bíblia Sagrada é o contrato que me dá permissão para participar desse ritual, dessa cerimônia, desse ritual. Os sinais da aliança são o batismo e a ceia. O batismo acontece, nós já vimos isso, o Wendel trouxe para nós, apenas uma vez, simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Apenas uma vez e para sempre. Um único sacrifício por toda a vida, por toda a humanidade. Jesus, ele não morre todo dia. Jesus, ele não morre sempre. Ele morreu, mas ele não está pregado na cruz. Ele está vivo, sentado à direita do Pai, esperando o momento que ele virá buscar a sua igreja. O batismo acontece apenas uma vez. A ceia acontece todos os meses. Nas igrejas batistas, nós temos o hábito de celebrar a ceia uma vez por mês. Cada igreja faz de acordo com a sua realidade. Algumas realizam até mais de uma vez por causa do tamanho da igreja, da quantidade de membros. Então faz de manhã, faz de novo, à noite. Celebração. Então, como é uma celebração, pode ser diversas vezes. O importante é aproveitar o momento que a igreja está reunida. Nós temos vivido uma nova realidade durante esse tempo de pandemia, de quarentena, de situações que fogem ao nosso controle. Nós temos feito até online, porque nós cremos na comunhão, é a comunhão com Cristo, a comunhão com o corpo de Cristo, a aliança de Jesus com seus discípulos. Essa aliança deve ser vivida a cada dia, todos os dias. Todos os dias eu vivo essa aliança com Jesus. Todos os dias eu celebro,
Eu proclamo essa nova aliança em Cristo Jesus. Por isso que a palavra diz que tudo que eu fizer, eu devo fazer como para o Senhor de todo o meu coração. Qual é a importância de nós celebrarmos a ceia? Qual é a importância de nós vivermos esse momento enquanto corpo de Cristo, como igreja do Senhor? Foi o último ato de Jesus com os discípulos antes de morrer. Ele marcou o final da velha aliança e o início da nova aliança. Ela é em memória de Jesus, por isso que nós sempre repetimos, em memória de mim, em memória de Jesus, para que nós nunca esqueçamos daquilo que ele fez por nós. Jesus se sacrificou por nós e por isso nós participamos desse momento. É uma cerimônia realizada pela Igreja de Cristo em todo o mundo, pregando a nossa unidade em Cristo e a nossa comunhão uns com os outros. Não importa onde nós estamos, nós somos um no Senhor. E essa cerimônia mostra isso, essa cerimônia fecha isso, essa cerimônia declara isso para quem ainda não conhece, para quem ainda não entende, quando ele vê que nós, enquanto Igreja de Cristo, corpo de Cristo, estamos juntos celebrando a morte de Jesus, a nova aliança em Jesus. É um testemunho que a igreja dá. A ceia, ela é feita com os dois elementos, é o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção e convidar a você a abrir a sua Bíblia lá em Isaías 53, no versículo 3, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado, mas ele cumpriu o propósito de Deus. Por isso que ele não resistiu, por isso que ele não rejeitou, por isso que ele não se colocou contra, mas ele simplesmente se entregou. E a palavra diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Houve uma violência contra o Senhor, houve uma rejeição e um descaso pelo povo dele, que eram os judeus. E os judeus, por eles falaram, não pode matá-lo. E eles não apenas mataram o Senhor Jesus, mas eles feriram. Eles moeram ele. Eles simplesmente fizeram com que o corpo dele fosse mastigado, fosse ferido, fosse desfeito. Como nós mastigamos o pão, que representa Jesus, que foi desfeito por nós. Como o pão se torna um no nosso organismo, Jesus se torna um conosco, indivisível, inseparável. Ele é parte de mim, ele é parte da igreja. O pão nos fala desse sacrifício de Jesus, que não foi uma invenção, mas que foi real, humano, cheio de dor e de sofrimento. Ele foi moído, ele foi trucidado por nós. E por dessa razão, hoje eu pego o pão que o próprio Jesus nos ensinou. O próprio Jesus falou, olha, é uma nova realidade que vocês estarão vivendo. Esse cerimonial é para trazer à memória. Lá em Lucas 22, versículo 19, diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Mas nós também temos, no momento de ceia, o vinho. O vinho, ele representa o sangue de Cristo que foi derramado por nós.
Sangue é vida. E a vida de Jesus. A vida de Jesus saiu dele, escorreu pela cruz, molhou o chão e ele morreu em nosso lugar. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Ele deu a vida dele por nós para que nós tivéssemos vida. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E a palavra diz que o pecado de todos nós caiu sobre Jesus e ele morreu. Nós pecamos, todos nós, fomos condenados à morte por causa do nosso pecado, que não tinha, e caiu sobre Jesus, que não tinha pecado. Ele morreu em nosso lugar. Ele fez cair sobre ele o pecado de todos nós, o justo pelo injusto. Romanos 5:8 diz: mas Cristo prova o seu amor, dando a sua vida por nós. Sendo nós ainda pecadores, ele se entregou. O sangue também nos fala desse amor, que é um amor que não tem medida, é um amor que não tem como você mensurar, é um amor que foge à nossa expectativa, porque é um amor divino, é um amor sobrenatural. Deus nos amou e deu seu único filho. A palavra de Deus lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa vida que nós hoje podemos experimentar. Em João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em favor de mim, em favor de você, Jesus se entregou. É um amor maravilhoso, é um amor tremendo. Lá em Lucas, também 22, nós lemos o 19, agora no 20 diz assim, semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso em memória de mim. O sangue nos fala de uma nova aliança, uma nova realidade espiritual, um novo tempo de relacionamento de Deus com seu povo, discípulos que não apenas aqueles discípulos que estavam naquele momento na nova aliança, mas todos os discípulos que viriam após eles, recebendo ao Senhor como seu Salvador, sinalizando que a nova aliança é com a igreja de Cristo. A nova aliança é para os discípulos de Cristo. A nova aliança é para todos aqueles que nasceram de novo e que são novas criaturas. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando tudo se faz novo na vida de alguém, a pessoa ela quer ser batizada e ela, como testemunho dessa nova aliança, ela participa da ceia do Senhor, que é realizada na igreja de Cristo, para que nós, em memória do Senhor, possamos mostrar, testemunhar daquilo que o Senhor fez por nós. Hoje, nós não usamos vinho. A grande maioria das igrejas usam suco de uva na ceia, pela óbvia razão dos malefícios causados pelo álcool, que impede que aqueles que estão sendo reabilitados pelo alcoolismo participarem da ceia. Então, por um ato de amor e por um ato de cuidado com aquele que precisa sair desta realidade que ele estava inserido, ele está mudando, ele está saindo de uma realidade que estava prendendo ele ao vício, mas ele é nova criatura, ele se batizou, ele quer participar da ceia, então nós entregamos o suco de uva para ele e nós também usamos
como um símbolo de um ato, não é um símbolo, é um ato de amor e de cuidado com aqueles que necessitam. Entenda, a ceia do Senhor é um testemunho, é um memorial onde nós estamos celebrando a graça do Senhor por ter morrido por nós e porque hoje nós somos novas criaturas. Que Deus possa nos abençoar a cada dia, que a cada momento, quando você for participar da ceia do Senhor, você possa participar com alegria, sabendo que aquilo que você está participando, aquele memorial, você está fazendo para declarar para o mundo que hoje nós vivemos na nova aliança e como nós estamos inseridos na nova aliança, em memória do Senhor e até que Ele venha, nós iremos participar desta ceia como corpo de Cristo. Que Deus te abençoe, que nós possamos sempre aprender mais da palavra e possamos aproveitar esse tempo que nós temos tido de ler a palavra e de aprender melhor da palavra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque hoje, como igreja do Senhor, nós podemos participar desse memorial, dessa celebração da graça, onde nós, Senhor, podemos nos sentir unidas ao Senhor através da nova aliança em Cristo Jesus. Obrigado porque nós somos novas criaturas. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós e hoje nós podemos celebrar o teu amor e o teu cuidado sobre nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Continue, Senhor, ministrando aos nossos corações e nos ensinando a cada dia a valorizar aquilo que o Senhor deixou para nosso ensino e para a nossa edificação. Que possamos crescer, Senhor, na Tua presença, que possamos crescer na Tua palavra e a cada dia celebrar com o Senhor a aliança que temos em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por todas as coisas e te pedimos em nome de Jesus. Amém.